Dando início, então, à aula de biologia número 10. O nosso assunto hoje é o ciclo do nitrogênio. Então, a gente chama de ciclo biogeoquímico. Bio porque ele passa pelos seres vivos, né? E geo porque ele também passa pelo solo. Como o nitrogênio é um elemento muito importante e nós seres humanos, não conseguimos absorvê-lo diretamente do ar, então a gente precisa obter o nitrogênio através da alimentação. Então, o nitrogênio é um elemento químico bastante encontrado na natureza. A atmosfera, por exemplo, é composta principalmente pelo gás nitrogênio, que forma 78% dos gases. Então, de todo o ar, 78% é o nitrogênio, 21% é o oxigênio, o qual a gente consegue fixar no nosso corpo. Apesar de importante para a sobrevivência de todo organismo, a maioria não é capaz de assimilá-lo da atmosfera para sua utilização. Para que ele seja aproveitado, os seres vivos necessitam principalmente de bactérias chamadas de fixadoras de nitrogênio. Então, as bactérias fixadoras de nitrogênio. Algumas plantas são capazes de fixar o nitrogênio do ar, através da associação de algumas espécies de bactérias, ditas fixadoras, que vivem em nódulos nas suas raízes. Essas plantas são do grupo das leguminosas, como, por exemplo, o feijão, a soja, a lentilha. Então, existem também bactérias livres que estão no solo, que agem na transformação do gás nitrogênio, o N2 é o gás da atmosfera, em nitratos. Outro meio de fixação do nitrogênio na natureza é através de relâmpagos. Tá? Então, os relâmpagos, essa carga elétrica, ela faz com que o nitrogênio do ar se transforme em amônia, que é o NH3. Vale ressaltar o papel das bactérias no ciclo, pois atuam em várias etapas. Então, as etapas do ciclo. É importante perceber que, como qualquer outro ciclo biogeoquímico, como o da água ou do oxigênio, o ciclo do nitrogênio representa um fluxo de matéria e energia que são constantes na natureza e essenciais para o equilíbrio dos ecossistemas. As etapas a seguir facilitam a compreensão do processo global. Aqui eu coloquei um slide, né, com o ciclo de nitrogênio. Então, o nitrogênio aqui em forma de gás, né, na atmosfera, ele pode, os relâmpagos podem fazer a fixação dele no solo. E aí as bactérias que se encontram aqui, ou cianobactérias, vão transformar amônia, que na verdade é tóxico, né, para o organismo dos animais, primeiro em nitritos e depois em nitratos. Então, então a gente vai ter três processos. A fixação de nitrogênio, que é através das bactérias, né, que transformam então o nitrogênio em amônia, depois a nitrificação, também causada por bactérias que transformam a amônia em nitritos, e aí outras bactérias que transformam esses nitritos em nitratos. Tá? Aqui eu só queria chamar um pouquinho de atenção nesse item aqui dos fertilizantes, né? Na agricultura, eles usam muito fertilizante, né? Até para o NPK, que é bem conhecido, ele são os compostos que servem de alimento, então, para a planta, né? Só que com as chuvas ocorre a lixiviação, quer dizer, esses compostos são levados até algum rio ou algum lago,
E aí, com o aumento de nutrientes, né, que o NPK são nutrientes, o número das algas vai aumentar muito e vai ocorrer a eutrofização. Quer dizer, as algas, elas vão utilizar o oxigênio também. Consequentemente, vai faltar oxigênio para peixe, aí eles podem morrer asfixiados. Os animais e as plantas, né, que morrem, vão liberar, então, novamente, amônia. A gente libera amônia através das excretas, então, sempre volta para o solo. Então, vai ser realmente, né, um ciclo. Para compreendermos melhor o ciclo do nitrogênio, podemos dividi-lo didaticamente em algumas etapas principais, que a gente vai ver agora, né? A fixação, aliás, a nitrificação e a desnitrificação. Então, a fixação é a primeira etapa, né? É a etapa em que as bactérias fixadoras atuam. São exemplos desse tipo de organismos as cianobactérias, do gênero Nostoc, e as bactérias do gênero Rhizobium, que vivem associadas a raízes de algumas plantas, principalmente leguminosas, né? Feijão, soja, lentilha, por exemplo, formando espécies de nódulos. Nessa fase, o gás nitrogênio do ar, né, é transformado em compostos orgânicos nitrogenados, que é a amônia, o NH3. As bactérias do gênero Rhizobium, para formar os nódulos nas raízes das leguminosas, inicialmente penetram nessas plantas ainda jovens, quando iniciam sua reprodução no interior das células das raízes. A multiplicação das células infectadas leva à formação desses nódulos. Essa associação, então, entre raiz e bactéria é benéfica para ambas, uma vez que a planta consegue viver em ambientes pobres de nitrogênio e as bactérias alimentam-se das substâncias produzidas pelo vegetal. Então, isso a gente chama de mutualismo, tá? Onde ambos os organismos se beneficiam, né? A planta recebe o nitrogênio e a bactéria se alimenta, então, de substâncias produzidas pelas plantas. Essas bactérias, então, elas transformam o nitrogênio atmosférico em amônia, NH3, né? E transferem-na para a planta, que ao morrer e decompor-se, libera essa substância no solo, ajudando assim na fertilização. Em virtude da liberação de amônia, ajudar na adubação do solo, é comum utilizar leguminosas após plantio de algumas culturas, como o milho, que retira muito nitrogênio do solo, enquanto as leguminosas conseguem repor esse elemento. Então, esse processo é fundamental para evitar o empobrecimento do solo. Então, isso se chama rotação de cultura, né? Onde primeiro se planta um alimento que necessita de muito nitrogênio, depois de um que repõe o nitrogênio. E o nitrogênio é fundamental. A segunda etapa é a nitrificação. Então, as bactérias vão transformar a amônia em nitritos e depois em nitratos. Então, a nitrificação ocorre em duas etapas, que é a nitrosação e a nitratação. Então, primeiro ocorre a formação de nitrito, que é o NO2. É um íon, né? Íon NO2. E, posteriormente, a formação de nitrato, que é o NO3. Dois gêneros de bactérias estão envolvidos no processo: o Nitrosomonas e a bactéria Nitrobacter. São dois gêneros, assim, bastante comentados até em vestibular. A parte que mais cai em vestibular é genética e ecologia, né? Isso aqui entra na ecologia. Então, primeiramente, as bactérias do gênero Nitrosomonas realizam a oxidação da amônia
produzindo assim o nitrito. Aqui a gente tem, então, a reação química, né? 2 mol de amônia com 3 mol de gás oxigênio, vai formar 2 mol de nitrito, mais 2 mol de água, mais 2 mol de hidrogênio livre e energia, né? Essa combustão, na verdade, não é uma combustão, né? Mas é uma oxidação, vai liberar energia, então, para as bactérias. E a nitratação ocorre quando as bactérias do gênero Nitrobacter fazem a oxidação do nitrito, transformando-o em nitrato. O nitrato não é tóxico. Então, 2 mol de NO2, que é o nitrito, mais 1 mol de gás oxigênio, vai se transformar em 2 mol de nitrato e energia. Então, o nitrato é facilmente absorvido pela raiz das plantas, ajudando-as na síntese de aminoácidos e bases nitrogenadas. Os aminoácidos são moléculas que, quando unidas umas às outras, formam as proteínas. Então, são muito importantes, né? No nosso caso também. Então, por isso que a gente precisa obter o nitrogênio pela alimentação. E as bases nitrogenadas formam a molécula de DNA. O nitrogênio é passado para os animais, então, através da cadeia alimentar. Então, a gente obtém o nitrogênio pela alimentação. E a última etapa é a desnitrificação, onde o nitrogênio vai ser devolvido para a atmosfera. Então, o processo de desnitrificação, em que os compostos nitrogenados, aqueles que contêm nitrogênio, né, encontrados no solo, são utilizados pelas bactérias desnitrificantes. Essas bactérias utilizam esses compostos para obtenção de energia e, durante o processo, liberam gás nitrogênio, que é lançado para a atmosfera. Então, volta o ciclo, né? A importância de tudo isso, né, do ciclo de nitrogênio. Então, a presença do nitrogênio é fundamental para garantir o bom desenvolvimento das plantas e, consequentemente, dos animais, que obtêm direta ou indiretamente através dos vegetais, conforme sejam herbívoros ou carnívoros. Então, os herbívoros obtêm das plantas e os carnívoros dos herbívoros. Não ocorrendo compostos nitrogenados suficientes para as plantas, geralmente são utilizados fertilizantes industrializados. O que não é muito legal, né, por conta da lixiviação que pode ocorrer dependendo do ambiente. Alguns usam o salitre do Chile, o nitrato de sódio, o nitrato de potássio, que é encontrado naturalmente em alguns solos. Algumas soluções alternativas são a rotação de cultura, né, alternando plantas que consomem e depois plantas que repõem o nitrogênio, e a adubação verde, que é usar restos das leguminosas. No entanto, o excesso de nitratos e amônios no solo pelo uso de fertilizantes e também pela atividade animal acaba por poluir corpos de água através da lixiviação dos solos, o que eu tinha comentado já, né? Isso provoca um aumento de nutrientes e crescimento elevado das algas, gerando um desequilíbrio chamado de eutrofização. E para finalizar, só mostrando as etapas, né? Fixação, nitrificação e desnitrificação. Então, a fixação, né? O nitrogênio do ar é transformado em amônia, depois, através das bactérias, em nitritos e em nitratos, né? Por outras bactérias, onde as plantas aproveitam esses nitratos, os animais também. Com a morte e a decomposição,
volta para a fase de amônia. E as bactérias desnitrificantes devolvem, então, o nitrogênio para o ar. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, me pergunte. Encerrando o compartilhamento, então, encerrando a gravação.